Quem foi a esposa de Caim e como ele fundou uma cidade? Gênesis capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17 diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque, o nome do seu filho. É certo, meus irmãos e minhas irmãs, que as Escrituras não mencionam o nome da mulher de Caim, nem a sua procedência. Porém, devemos nos lembrar que a terra já tinha começado a ser povoada quando ele se casou. Com certeza, naquela altura dos acontecimentos, havia muito mais do que apenas 5 pessoas, inclusive outras mulheres, além de Eva. Notemos os seguintes pontos antes de chegarmos a uma conclusão. Primeiro ponto. Em Gênesis são mencionados pelos nomes os filhos de Caim e depois os de Sete, que seriam o patriarca da segunda geração, nascido quando Adão tinha 130 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 3. E o livro santo, que é a Bíblia afirma ainda que Adão, além de Sete, gerou filhos e filhas, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 4. Não sendo importantes tais detalhes, não foram mencionados os nomes e nem a quantidade de filhos e filhas que Adão e Eva tiveram, mas é certo que é bênção de Deus ao casal, registrada em Gênesis 1, 28, já estava se cumprindo. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Encher a terra, não o Éden, preste bem atenção, encher a terra. E no tempo em que a vida humana se media em séculos, a descendência de Adão já deveria ser numerosa. Portanto, uma dessas filhas de Adão, irmã de Caim, poderia ter sido sua esposa. Então, meus irmãos, aqui fala que provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente aqui nesse primeiro ponto aqui é que Adão e Eva tiveram mais filhos, além de Caim e Abel. A minha visão teológica aqui é que Deus é tão perfeito, mas tão perfeito. Essa é a minha visão, tá? Minha visão teológica. Que quando Eva fala que ela teve dificuldades para ter o primeiro filho, é que senão houve algum problema no nascimento. E provavelmente eu, como teólogo, a minha visão teológica aqui é que a Bíblia não fala, mas Eva provavelmente teve gêmeos, um homem e uma mulher, Caim e sua irmã, que no qual Deus já colocou ali para ter uma continuidade ali da geração ali humana. E Abel também provavelmente também teve uma irmã gêmea com ele. A minha teoria, tá? Isso aí não é bíblico não, apenas uma visão teológica, tá certo? E essa irmã, no qual Caim foi com ela e veio a casar, e ter filho. Então, segunda hipótese, Caim cometeu o brutal homicídio em idade já madura, disse Gênesis capítulo 4, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso mostra o transcorrer de um período considerável de tempo. A tradução de Matos Soares e de Figueiredo diz: passados muitos anos. E o comentário bíblico desse caso aqui
também admite esta hipótese. Ao fim de muitos dias denota um período indefinido e considerável de tempo transcorrido. Ora, a esta altura dos acontecimentos, já a prole de Adão estaria numerosíssima, tá certo? Terceira hipótese. Alguns acreditam que a mulher de Caim até poderia ter sido uma sobrinha dele, filha de Sete. Baseiam-se no fato de ter decorrido muito tempo o exílio de Caim na terra de Nod, Gênesis capítulo 4, versículo 16, e o seu casamento, relatado no verso 17 e o verso 25, afirma que Adão e Eva tiveram outros filhos para substituir o justo Abel, assassinado. Esse era Sete, e também ele gerou filhos e filhas, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 7. A terra de Nod, para onde Caim foi, era conhecida com esse nome no tempo de Moisés, em que ele estava escrevendo o livro, que relatou por inspiração divina a história de Caim. É bem provável que no tempo de Caim o lugar não tinha nome. Também é importante considerarmos que o relato da vida de Adão foi feito por Moisés, talvez milênios depois dos acontecimentos. Este é o motivo de se dizer que Caim fundou uma cidade, Gênesis capítulo 4, versículo 17, quando talvez se tenha fundado com o alastramento de sua própria prole. Há ainda comentaristas que admitem que, no espaço de 300 anos, o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50, e mais de 20 filhos de Sete. Aqui, meus irmãos, eu entro naquela conta aqui. Da criação até Sete foi 130 anos. Então, quer dizer, Adão tinha 130 anos. Aí vocês aí calculam aí. Um filho a cada 2 anos. Há um filho a cada 2 anos. Então, quer dizer, 130 dividido por 2. Aí vocês fazem a continha aí, né? Aí vocês vão saber mais ou menos quantos filhos. Quer dizer, a minha visão, tá certo? A dificuldade geral parece estar no capítulo 4, verso 17, onde diz que Caim conheceu a sua mulher, mas o texto não diz que ele a conheceu de vista pela primeira vez. Afirma que ele a conheceu e ela concebeu um filho. O seu conhecimento quanto à sua mulher não foi no sentido de vê-la pela primeira vez, não foi paixão pela primeira vez, tá certo? Mas sim gerar um filho. É comum na Bíblia usar o termo conhecer para se referir à relação sexual. B. Mateus capítulo 1, versículo 25. Então é o que eu falo. Lá no começo, lá eu creio, como teórico, eu creio que Deus deu esses gêmeos, tanto quanto Caim e Abel tiveram, né, irmãs, tá certo? Eva ali teve gêmeos. E quando ele chegou, o Caim quando chegou lá na terra de Nod, ali sim, ali teve relação sexual com a sua esposa, que nesse caso seria sua irmã, e teve filhos com ela, tá certo? E um deles, o primeiro, chamava Enoque, tá certo? Podemos concluir que tanto Caim quanto Sete e todos os demais filhos de Adão e Eva casavam-se ou com uma irmã ou com uma sobrinha. Naquele tempo, os homens não se casavam tão prematuramente como nos nossos dias. É ao tempo em que Caim pensara em casar-se, havia muitas irmãs e muitas sobrinhas, e que não lhe trouxe dificuldade para encontrar uma esposa. Esse costume, o casamento entre irmãos consanguíneos, continuou por muito tempo, tanto que Abraão se casou com sua meia-irmã, Sara, Gênesis capítulo 20, versículo 12. Posteriormente, pelo degenerar-se da raça humana, essa prática foi proibida. Levítico capítulo 18, versículo 16 e 17. A Bíblia é muito clara em afirmar que toda a raça humana descendeu de Adão e Eva, e, portanto, qualquer teoria
contrária não passa de mera conjectura, que não possui base bíblica. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, de acordo com Atos capítulo 17, versículo 26. Fiquem na paz, meus irmãos.